que é o Pelé. Você filmou, ao mesmo tempo, com um dos maiores diretores do cinema mundial, John Huston, e com um dos maiores... Uma dobradinha imbatível. Aliás, eu estou falando isso de pura piada, porque o primeiro filme que ganhou o Oscar, primeiro já tem um mérito dele só para o roteiro, ele falou, não, só... E tem esse filme que é Indo para a Vitória, né? O título, né? O título em português. Fuga para a Vitória, Escape to Victory. Escape to Victory, Fuga para a Vitória. E que é a ideia maravilhosa, que é durante a guerra, há uma disputa, tem um comandante do campo de prisioneiros que adora futebol, era jogador de futebol antes da guerra, e resolve, para promover tanto o campo quanto o exército, promove um jogo selecionando os melhores jogadores alemães contra os melhores jogadores do mundo inteiro. Que aí, aliás, tem um espanhol, né? Tem um argentino, contra os prisioneiros. Tem um argentino que é pouco lembrado pelos argentinos e que eu acho que era um jogador extraordinário, que é o Ardilhas. Ardilhas, meio de campo. Não é? Era um meio de campo... Muito bom. Foi para a Europa também cedo, né? Foi para a Inglaterra. Foi pra Inglaterra, né? Ele estava na Inglaterra quando teve a Guerra das Malvinas, né? E tudo bem. Então, vamos ver primeiro essa bicicleta, esse gol que foi feito nesse filme do John Huston. Vamos ver? I want to play. You can't play like that. I feel good. I feel better. Com o braço preso. Agora, hein? Você falou uma coisa, não sei se você realmente ficou sabendo do que aconteceu, porque isso aí é uma fuga, não é? Dos prisioneiros que iam ter uma fuga e aceitam o jogo para fugir. E quem teria que dar essa bicicleta era o Sylvester Stallone. Mas ele não sabia jogar, né? Porque ele não sabia nem chutar direito. Nem chutar. Aí o João Rios falou, pô, Pelé, você vai ter que dar a bicicleta. Eu falei, pô, mas não é o ator principal que vai dar? Ele falou, não, pô, ele não sabe, só sabe com a mão. E aí eu fui e fiz a bicicleta. E é uma cena bonita. Mas aí... Aí tem a fuga. E o John Huston falou ele pro... Você que sugeriu. Você não, que ele sugeriu. foi pro gol. Porque aí nós invertemos, né? Porque eu ia ser o goleiro. Que, aliás, você é goleiro também, já segurou o gol em... Antigamente você não podia substituir, se machucasse e alguém da linha jogar no gol. E Exato. já te aconteceu de fazer... Eu era reserva na seleção 58, 62, também por isso eu era reserva do goleiro. Em caso de contusão, eu ia jogar. E no Santos eu fiz uns 3 ou 4 jogos, e aqui no Pacaembu, fiz contra o Grêmio, jogando no gol. É pena que a gente não tem nenhuma cena de você pegando no gol. Mas eu sei que na época se falava o seguinte, o Santos tem um esquema fácil para ganhar jogo. Primeiro o Pelé vai para a linha, faz os 2 gols, aí põe ele de goleiro, não entra mais nada. Mas os jogos que eu fui pro gol, eu não tomei nenhum gol. Eu sei. Eu não tomei. Por isso acho que não botaram aqui. Se eu tivesse tomado gol, vocês botavam. Eu não, imagina. Eu queria ver uma defesa daquelas... jogar a bola para fora. Mas eu era reserva do Santos na época, que não podia trocar, eu era reserva do goleiro. Agora, diz a lenda, não sei se é verdade, que nesse filme, quando você dá a primeira bicicleta, o John Huston acompanhou num plano mais aberto e sem corte. Ia direto e tal, e você fez o gol. Só que quando ele foi ver na moviola, os figurantes que faziam parte do time dos alemães estavam sentados, esculhambados, fumando e tal. Ele não pôde usar essa cena sem corte. Isso é verdade? Eu tive que fazer umas 3 ou 4 vezes por causa dos figurantes.
Saía perfeito, os caras falavam, tá bom, aí eles olhavam, tinha um figurante que levantava, aí passava um vendedor de pipoca. Várias vezes eu tive que repetir por causa do figurante. E tem claro que tem uma coisa que é uma licença poética, porque você sai machucado, né? E depois você volta. Isso, pelas regras normais do futebol, seria inaceitável, né? Como aquele jogo era um jogo especial, né? Que era um jogo dos tudo prisioneiros bem. de guerra, então eles deixaram, porque era um jogo mais de festa, né? Com fraternização. E é um filme bonito, porque é real isso, né? Porque o único passatempo que tinha naquela época para os prisioneiros era jogar futebol, era o único passatempo que tinha. E era um campo, na maioria, eram campos com prisioneiros ingleses. Inglês. Então, futebol. Eram os estrangeiros, né? É. Porque eu faço aí, eu sou acho que um tenente da Martinica, que eu estava preso. Exatamente. Era o grupo da Martinica, então foi um filme muito legal, eu aprendi muito, porque tinha o Sylvester Stallone, Max von Sydow. Max von Sydow fazia o alemão, o alemão, né? O coronel alemão. Coronel alemão, era... E o Michael Caine era o inglês, do outro prisioneiro, Michael Caine. O Ardiles... Só artista bom, o Ardiles fazia... O Ardiles era jogador, não foi ator, né? Não, mas tem uma jogada dele impressionante, que ele vem dominando a bola, dá um lençol, só um, que também... Esses quatro aqui... Não, mas dá um belo lençol e segue com a bola. Ele era craque, né? O Ardiles, ele não teve a sorte de pegar essa nova tecnologia, né? Porque era um excelente jogador. Excelente jogador. Mas não tinha televisão. Pouca não gente tinha a mesma via, promoção. Agora, você falou em proteção, não tinha a mesma proteção. Eu me lembro que você era dos poucos jogadores de ataque que usavam duas caneleiras, pelo menos, quer dizer, você protegia essa canelinha como não era hábito na época. Na época, até jogavam de meia riada e tal, era uma coisa mais marrenta e tal, e você não queria saber. Eu vi já filmes, documentários da época de jornal, mostrando você botando as duas caneleiras e amarrando bem e tal. Os outros diziam que aquilo incomodava. Como é que é possível? Hoje em dia já não... Não incomodava, não. Proteger. Mesmo assim, às vezes, a caneleira não protegia a ponto de cortar a canela. Era uma coisa diferente de hoje, porque as traves das chuteiras antigamente também, a gente viajava com sapateiro junto, Jô. O sapateiro viajava conosco porque tinha que repor, porque o prego aparecia. Tirava a trave, tirar a trave, porque hoje é tudo primeiro mundo. Agora, tem uma coisa engraçada que, não sei se você viu, as duas ou três jogadas, tinha 3, 4 jogadores do lado, né? E eu tive discutindo na FIFA, agora, há pouco tempo, para tirar a barreira. Tirar a barreira, porque é uma coisa que eu acho tão injusta. Não sei se vocês se lembram dessa jogada aí, 2 ou 3 jogadas. Eu, como era jogador que fazia o meio de campo, né, fazia o terceiro homem, todas as jogadas minhas saindo de trás, saindo do meio de campo. Os jogadores que são mais de fazer gol, né, o Ronaldo, o Romário, né, esses jogadores de frente, eles fazem o gol lá, mas uma coisa injusta que eu acho, e eu estou defendendo isso, Jô. A gente pegava a bola no meio de campo, ou na nossa intermediária, vinha com a bola, passava por 1, 2, 3, 4. Quando chegava em cima da risca, o último back te faz falta. Não é pênalti porque foi em cima da risca para fora. Se fosse pênalti, era tiro direto. Não foi pênalti. Pô, depois que você driblou todo mundo lá, aí vem todo mundo na barreira contra você, caramba. É uma injustiça. É uma injustiça. É um negócio que tem que ser mudado. A FIFA tem que ver isso. Você era obrigado a encobrir, inclusive, a barreira e fazer o gol no campo. Mas não é justo. Você passa por 1, 2, 3, 4, fica aí. Só tinha um que fez a falta. Então, acho que o máximo que poderia... Esse um que fez a falta está ali. Ou então sem barreira. Mas não vinham os 11 contra você outra vez. Não é justo, pô. Não é justo. Isso não... E também, então, uma coisa que eu não entendo, talvez você me explique.
Por que fica todo mundo com a mão aqui protegendo? O que é que eles protegem? É religião. Agora, você falou disso e tal, que apanhou muito, mas você também batia bem, né? Sem que o juiz visse, que nem aquele jogo lá com o Uruguai, você olha e pumf. Chega uma hora que você é tão caçado que se você não revida de alguma forma, você sai com a perna quebrada. Não, eu acho que não é revidar, você tem que aprender a se defender. É porque ele usa umas palavras... Não, mas eu tenho falado para o Neymar, que de vez em quando a gente cruza lá, e ele é muito habilidoso. É um dos jogadores mais habilidosos que apareceram nesses últimos, sem dúvida nenhuma. E ele, poxa, ele é o melhor jogador do time. É habilidoso. É claro que vai ser marcado. O técnico vai falar, cuidado com ele. Isso vai acontecer comigo, com o Zito, com qualquer grande jogador. Então, tem que aprender a se defender. E aí foi que eu, nos meus 20 anos de carreira, aprendi a me defender. Se defendeu muito bem, inclusive contra um beck alemão, no Maracanã. Eu estava daquele lado, eu ouvi. Mas eles que você se lembra que eles que machucaram. Essa falta que você fala da cotovelada, se tivesse o vídeo, eu ia mostrar para todo mundo, mas a gente pode fazer uma sessão só para isso. Quando eu dou a cotovelada em cima, ele estava me chutando embaixo. Ele estava me dando um pontapé deu pra ver, tem um documentário do Niemeyer, do Carlinhos Então Niemeyer. eu estava me defendendo. É. Estava me defendendo, mas infelizmente foi pior para ele, né? Aconteceu. Acontece. Vai fazer. Agora, o negócio da barreira que você fala, não temos a quantidade de cobradores de falta que colocam na gaveta, como o Didi fazia, o Henrique do Flamengo também, como você, vários jogadores, o Jair. Não, é um tipo de treino que talvez pudesse se incentivar mais ou não? É treino, sabe por que é treino, Jô? E está aprovado, e aliás, vai um abração para ele, porque é um exemplo. É o Rogério, goleiro do São Paulo. Você vê que nos últimos anos o melhor batedor de falta, bola parada, é o Rogério. Por quê? Porque acabava o treino, ele fica treinando. É isso que a gente fazia. Fundamento. Hoje parece que a maioria são todos industriais, todos os jogadores. Acaba o treino, se manda para a praia, ninguém quer estar no horário. Então, eu acho que você aperfeiçoa se você treinar, se você praticar. Né? É claro, não tem outra coisa, não tem outro jeito. Agora vamos mostrar o 1000º gol do Pelé, que aliás tem uma coisa bem curiosa nessa comemoração. Vamos ver, por favor? Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Correu pra bola, Pelé, parou, atirou. O jogador do Vasco comemorando. Passa de novo, porque isso vale a pena. O próprio... Qual era o jogador do Vasco que estava comemorando? Você se lembra? Eu não me lembro quem é, não. Mas ele festejou mais do que todo o time do Santos junto. Vamos lá, vamos ver. Eu estou vendo isso agora, a primeira vez. Eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Porque eu saio atrás da bola, quer ver? Ó? É. Olha lá, eu vou atrás da bola. Isso. Ele vem vindo. Eu não tinha visto, Agora, sabe outra coisa curiosa aí, Jô? Quando saiu o pênalti, esse jogo era um jogo de decisão. Né? E não era um jogo amistoso. E quando saiu... Não, era um jogo importantíssimo. Que decidiu. E quando saiu o pênalti, vocês que são craques de futebol, quando saiu o pênalti, você viu que eu fui bater, o time do Santos foi lá para o meio do campo. Ficaram lá no meio do campo esperando. Só tinha jogador do Vasco ali.
Aí eu fui arrumar a bola, quando eu voltei, eu vi os jogadores do Santos lá no meio do campo. Parecia, sabe, quando bate 5 cada lado? Sei, sei. Eu falei, pô, se o goleiro rebate, quem que pega? O bate na trave. Pô, Quem que pega... Eu falei, todo mundo lá no meio de campo. Eles Eu falei, achavam que você mesmo pegaria. eu podia bater na trave, né, voltar. Depois também que eu vi, é outro fato que eu não tinha percebido. Eu preciso, preciso agradecer, saber quem foi esse aí Eu que também vibrou para mim. Eu queria saber quem foi, porque foi Eu não tinha irresistível. Impressionante. Como várias torcidas, eu vi várias torcidas aplaudindo, contrárias, aplaudindo você e rindo com Garrincha. É uma coisa que era meio irresistível, não tem jeito. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção, Jô, porque esse gol teve uma coisa muito importante, foi quando eu ofereci para as crianças, né, e falei que era para ter, né, para a sociedade, para o governo, dar mais atenção às crianças, dar mais educação. Teve um monte de jornalista que começou a dizer que eu estava, né, querendo aparecer, que era... Demagogia, tudo. E, infelizmente, hoje você vê o que nós estamos vendo aí, que é parte dessa geração aí, né? Do assalto, né? Crimes. Tudo. Se essas crianças tivessem sido educadas na época, se tivessem prestado atenção, eu acho que a gente não teria tanto crime, né? Tanto assalto como nós temos hoje. Então, vai um registro. E sem falar dos marginais com mais idade, que ficavam se passando por outras pessoas, que nem um que gritou lá, eu sou o Jô Soares. Era mentira. Você conseguiu, acho que é um fato que eu conheça, só teve um dividão shake que voltou atrás numa decisão de Copa do Mundo, num gol. Mas você conseguiu uma coisa mais fantástica. Você foi expulso num jogo, acho que foi na África. Não, foi na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia, pessoal, ele está ali firme. Não, mas quem falou na Colômbia ali foi o Manuel Maria, que era, na época, ele estava no ponta direita do Santos. Eu também estava no 10º gol. Ele estava no 10º gol. A confiança era tanta que nós não fomos pro rebote. Claro, para quê? Ele muda tudo. Mas você vê que o Andrada quase pegou aquela bola, né? Mas quase não ia pegar. Pegou, quase é quase. Não conta. Mas, por exemplo, na regra, se o Andrada rebatesse, eu poderia ir. Mas se batesse na trave, eu não poderia ir, eu não poderia bater, eu não poderia fazer a sequência, porque é impedimento. Se bate na trave... É neutra, a trave é neutra. Mas ninguém percebeu isso, eles foram lá para trás. Mas essa do juiz foi na Colômbia. Como sempre, o Santos, onde jogava, lotava o estádio e geralmente era para ver o Pelé. E teve um jogo, como eu já falei, os 4 atacantes, né, tudo mais ou menos parecido. E, se não me engano, foi o Doval que começou com uma briga lá, e eu entrei para apartar, realmente. Não, foi o Coutinho. Coutinho, nesse jogo acho que estava até o Lima, eu entrei para apartar, falei, calma, tá, para apartar, porque era um jogo amistoso. Aí o juiz chegou, aquele negócio, né? Quando o juiz não vê, o bandeira não vê, aquela confusão, ele chega a tirar um de cada time, né? Para pôr moral, né? Aí deu pro Beck da Colômbia e para mim o cartão vermelho. Aí eu falei, pô, mas não fiz nada, caramba. Eu falei, não, eu estava apartando, não, eu saí. Aí eu saí. Daí como eu vi quando eu estava descendo o túnel, uma vaia, todo mundo gritava, uma mata. Você estava lá, né, Manuel? Tava gritar. Aí eu sentei, estava tirando a chuteira, aí desceu os diretores do Santos, volta. Eu falei, volta o quê, pô? O juiz me expulsou aqui, volta. Não, eles tiraram o juiz, o bandeirinha vai pitar, você vai voltar. Isso é você. Eu acho que é a única aí na história que o juiz toma um cartão vermelho. Mas a FIFA depois queria suspender a Colômbia, 2 anos de suspensão, sem jogos amistosos, tudo porque fizeram isso com o árbitro. E você voltou aplaudido, né? Voltei. Foi uma briga que teve lá. Depois de uma briga, o Aníbal Massaína, no filme Pelé Eterno, ele tem parte da briga, depois fomos para a delegacia. Foi uma confusão. Depois do jogo, foi para liberar o árbitro, para liberar jogadores. Para liberar o árbitro? O árbitro foi preso. Você sabe que eu, vendo alguns jogos como
Fluminense e Internacional, vendo o jogo Fluminense Internacional, eu cheguei à conclusão que se não houvesse uma punição muito séria em relação à agressão a juiz, não tinha árbitro que saísse vivo de um encontro de futebol. Porque todo mundo sabe que não adianta discutir com o árbitro, mas todo mundo chega aqui, somos aliados, não federal. Se não houvesse punição, matava. Não saía um vivo, porque realmente os ânimos ficam totalmente exaltados, né? Não tem, é incontrolável. E a gente sabe que não adianta, né? Eu vi um jogo seu, do Santos, em Campinas, contra o Guarani, vocês chegando de viagem, e vocês perderam o jogo. E perderam por uma... o Santos tomou 5 gols. E eu tô vendo, de repente, o Coutinho... E eu tô vendo você rindo, porque nada dava certo. Aí você já ria, não adianta. De repente eu vi o Coutinho disparar para cima do juiz com uma velocidade e você salvou o Coutinho naquele momento. Porque você se botou no meio, o juiz estava de costas. Você não deve lembrar, porque, imagina, 300 milhões de situações semelhantes. Você se meteu no caminho e pá, segurou o Coutinho. E o Coutinho vinha com tanta força que você quase caiu. E foi aí que o juiz virou e viu e expulsou o Coutinho. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro. Nós chegamos de discussão na véspera, que o Santos fazia muito isso. Nós chegamos na véspera, que o Santos estava discussionando, e fomos para jogar em Campinas. E aí não dava nada certo. E eu me lembro que ele ia chutar o árbitro. E eu segurei, mas mesmo assim ele foi expulso. Foi porque ele veio com uma força, você segurou ele no branco. Agora, o engraçado é que eu via que você já ria, porque não dava... Nada dava certo. Nós tínhamos vindo de 15 dias de discussão, vários jogos, e não estava dando nada certo mesmo, não era culpa de ninguém, né? Não adiantava. Bom, eu conversei aqui com o Edson Arantes, né? Calma que agora nós vamos terminar o programa do 5º bloco com uma homenagem que o Pelé fez à cidade de São Paulo. Vamos lá!